sucesso ele tem várias acepções, o sucesso afetivo, financeiro, profissional, e eu me sinto realizado nessas frentes todas. Eu acho que não existe um caminho único para a felicidade. Hoje conversamos com o desembargador Moacir Pérez, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Moacir Pérez, o senhor, aos 40 anos, trocou o exercício da advocacia pela magistratura, chegando ao Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. Como professor na Getúlio Vargas, tem sido um verdadeiro sucesso. Sempre é escolhido para ninfo. Existe um ponto comum entre a magistratura e o magistério? Eu penso que sim. No exercício da advocacia, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Rui Barbosa Nogueira, que foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e catedrático de Direito Tributário, e que foi uma grande referência profissional para mim. Ele, às vésperas dos 70 anos, às vésperas da compulsória, ele dava aula com entusiasmo juvenil e me transmitiu esse amor pelo magistério. Foi o grande incentivador da carreira. Sim. Em relação à magistratura, esta vocação tardia, digamos assim, ela surgiu por duas razões principais. A primeira delas é que eu, quando advogava, eu exerci durante alguns anos um mandato no Tribunal de Impostos e Taxas, que é um órgão do Poder Executivo, que julga em segunda instância administrativa matérias relativas aos tributos estaduais. Sim. Funciona na Secretaria da Fazenda, é um órgão colegiado. E eu me senti muito bem. Gostou? Gostei bastante do exercício desta função. E na minha família, tem um dado que pouquíssimas pessoas sabem, dizem que o grande gênio da minha família foi um juiz de direito que passou em primeiro lugar na magistratura e faleceu tragicamente num acidente de aviação em 1937, quando era juiz substituto de Santos. E o prenome dele era Moacir, e o meu nome é exatamente em função, uma homenagem que foi feita pelo meu pai, que foi muito influenciado por ele, e sofreu os reflexos da morte dele. Mas ele era um tio, então? Era um tio, ele era irmão do meu pai. E a partir da morte dele, meu pai foi escalado pelo meu avô para seguir a área de direito. Era uma época em que os mais velhos, né, eles ditavam o destino dos filhos, e o meu avô já tinha um filho médico, uma filha professora, e a partir do momento que perdeu este filho, juiz substituto de Santos, ele chegou para o meu pai e falou: agora é a sua vez de seguir a carreira. E quando eu ingressei na magistratura, foi uma emoção muito grande para o meu pai, porque ele deve ter evocado aqueles momentos todos de lembrança do irmão querido. Bom, até porque nós vamos falar do seu pai daqui a pouquinho, porque merece assim, um momento muito especial, né? Mas E esse seu tio, ele judicava? Ele era juiz substituto em matéria criminal. Em matéria criminal. Na comarca de o criminal Santos. é a veia, né? Mas curiosamente, num primeiro momento até foi para mim, mas aí esta também é uma outra questão importante, isto é uma influência boa do meu pai. Ele sempre deu liberdade para os filhos seguirem os seus próprios caminhos. E eu, desde logo do começo da vida profissional, percebi que não tinha vocação para apêndice e resolvi desistir e troquei o direito penal pelo direito tributário. Por essa razão é que eu fui trabalhar com o professor Rui Barbosa Nogueira. E a conjugação, então, desses fatores me levou à Fundação Getúlio Vargas como professor e à magistratura, ironicamente, no primeiro lugar que eu ingressei foi o extinto Tribunal de Alçada Criminal, mas a correlação entre magistério e magistratura está ligada a uma independência absoluta, uma harmonia interior que eu passei a ter pelo meu espírito, que talvez propenda mais para expansões afetivas do que para a austeridade das cátedras, talvez daí a razão de ter sido tantas vezes escolhido para ninfo, professor homenageado. Então, estas atividades em que eu exteriorizo as minhas convicções, isso me traz esta coerência, esta harmonia interior, e para mim foi muito bom esta mudança, embora tenha um grande respeito pela advocacia. Mas há um segredo aí, né? Para ser paraninfo, todos os anos, há um segredo, não é?
Simpatia, proximidade com os alunos, afinidade, com certeza, Sim, né? além desta questão, um respeito muito grande, uma visão muito clara daquilo que deve ser ensinado para um aluno de administração, porque embora eu dê aula de duas disciplinas, direito tributário e técnicas de negociação, são disciplinas para alunos de administração e não para alunos de direito. Então, aquela visão do que um aluno de administração tem que saber, não apenas em termos da exegese das normas jurídicas, mas também de como raciocina um operador do direito. Sim. Como ele articula suas ideias, como ele analisa as questões, ou seja, uma capacidade de argumentação, uma forma de análise. Como ele se dá para aquilo, E eu né? acho que é muito importante isso para a formação de um administrador, Claro. que muitas vezes, ao longo da carreira, vai competir com advogados. certeza. Então, Com certeza. na disputa de uma diretoria, de uma presidência de empresa. Então, isto Contribui seguramente bastante, né? contribui muito. Vamos ao judiciário, desembargador. O senhor atua em Câmara de Direito Público. No que diz respeito à saúde pública, o cidadão tem sido realmente respeitado pela administração pública? O que o senhor acha? A Constituição, ela prevê o direito à saúde garantido por ações do poder público. Ocorre que, em razão de atribuições de funções entre esferas de governo, e muitas vezes em razão da insuficiência de recursos, nem sempre é possível um atendimento desejável aos cidadãos necessitados desses socorros Satisfatório, médicos. né? E isso faz com que seja muito grande o número de ações relacionadas Muito, às né? questões de saúde. São muitas ações e o Poder Judiciário tem dado uma resposta firme no sentido de que todas as esferas de governo, União, Estados, municípios, respondem e têm esta obrigação de fornecer aqueles medicamentos necessários. É claro que isso encontra alguns limites. É evidente que se uma pessoa entra na internet e tem lá um medicamento experimental na Harvard Medical School ou no Johns Hopkins Hospital, uma coisa que está sendo testada ainda, tal, e ele quer... Também não vamos exige esse exagerar, né? medicamento, exatamente, isso seria fora. Mas, em geral, a resposta do Poder Judiciário é bastante satisfatória às demandas dos cidadãos que procuram. Ótimo. Agora, o senhor saberia dizer qual é a maior demanda do cidadão contra a administração pública? A maior demanda em termos quantitativos, pelas distribuições que eu venho recebendo, são as questões funcionais. Funcionais. As questões, ações de funcionários públicos envolvendo adicionais de serviço, sexta parte, quinquênios, gratificações que pretendem ver incorporadas, complementação de proventos de aposentadoria, de pensão, mas não são as mais complexas. As mais complexas, há várias outras questões, mandados de segurança sobre várias matérias, embargos de execução fiscal, contratos administrativos, mas as questões mais desafiadoras, digamos assim, são as ações civis públicas, principalmente aquelas que envolvem improbidade administrativa. Essas são as questões mais complexas que nós costumamos lidar no dia a dia, né? E o senhor acha que até que ponto as consequências sociais e econômicas influenciam uma decisão judicial? Podem influenciar ou não, dependendo da formação do juiz. Eu diria que, como regra, quando mais se ascende na carreira, maior é a tendência ou a possibilidade disso que isso venha a ocorrer. Sim. Eu vou dar um exemplo e depois vou fazer a transposição para a área do direito. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, 1 ano acadêmico, e eu me lembro que eu assisti um programa em o senhor estudou lá? Estudei na Universidade de Michigan. Mas direito não? Não, direito. Fui pesquisador visitante na Universidade bom. em matéria de corporate criminality, criminalidade empresarial. E eu assisti uma vez um programa de televisão, que eu nem sei se existe ainda hoje, na ABC, chamado ABC News Nightline. Era um programa muito interessante, porque eram levados temas polêmicos e pessoas que defendiam pontos de vista diversos para ver um debate e o telespectador poder aí emitir o seu juízo de valor. E o caso que foi levado foi o de um estado americano em que era aplicada a pena de morte. E algumas pessoas condenadas à morte, enquanto aguardavam a execução, tinham seríssimos distúrbios mentais. Então, eram contratados psicólogos. Tipo assim, mas
Pensando nisso. Pensando na morte. Tá, Eu fui condenado à morte, a morte está se aproximando naquele momento e algumas pessoas enlouqueciam. Então eram contratados psicólogos para recuperar essas pessoas, porque elas precisavam ser executadas, ir para a cadeira elétrica, com a ciência, a consciência que elas seriam executadas pelo crime que elas haviam praticado. Olha aí. E um dos psicólogos foi lá e falou, olha, eu sou um psicólogo e estou sendo contratado como tal. Dentro da minha habilitação, eu vou fazer o melhor que pode ser feito, e se ele tiver cura, eu vou curá-lo. O que vai acontecer depois deixa de ser meu problema. Um outro psicólogo falou, perdão, mas eu não posso dissociar uma coisa da outra, eu não vou recuperar um cidadão para mandá-lo para a cadeira elétrica. Fazendo a transposição para a área do judiciário, vamos imaginar a Suprema Corte. Isso muitas vezes é muito pouco entendido pelo leigo. Suponha uma situação hipotética de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai julgar um caso, tributário, por exemplo, em que se discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada lei. Suponha que o reconhecimento da inconstitucionalidade teria efeito tão devastador em termos de devolução, de recolhimentos indevidos, que, em tese, quebraria o país. Vamos até exagerar. Tá. Suponhamos, né? Suponhamos. O que faz um ministro do Supremo em uma situação dessa? Não foi ele que elaborou a lei, não foi ele que sancionou. Se ele for ter uma visão absolutamente positivista, ele vai julgar, vai declarar inconstitucional. Quebrar o país. O que vai acontecer com o país deixa de ser problema dele. Ou ele vai adotar esta postura pensando nas consequências sociais e econômicas e, de repente, julgar aquilo de uma maneira a que aquela consequência, que seria absolutamente desastrosa, não ocorra. E muitas vezes a gente vê, isso transcende qualquer partido político, o Poder Executivo pressionando muito o Poder Judiciário nisso. Olha, prestem atenção, ministros, desembargadores, olha o risco Brasil, olha a cotação do dólar, etc. Existe uma pressão muito grande e às vezes o Supremo, eu digo o Supremo porque é o símbolo, né? O tribunal mais importante. Não, porque lá pode acabar, né? E lá a coisa se encerra. Exato, lá é definitivo. Então, muitas vezes, quando eles julgam rigorosamente de acordo com a lei, dentro dessa visão positivista, são criticados porque não pensaram nas consequências sociais e econômicas. Quando julgam pensando nas consequências sociais e econômicas, são criticados porque abandonaram as normas jurídicas que deveriam balizar o julgamento. Então, é uma questão realmente bastante difícil. Difícil, né? É quase irrespondível, né? Exatamente. Bom, nós vamos parar alguns instantes. Você continue aí, que daqui a pouco estaremos de volta com o desembargador Moacir Pérez, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Até já. Eu diria que muitas vezes é a falta de determinação, a falta de transpiração, a perda de foco e, principalmente, a atribuição de culpa a terceiras pessoas. Desembargador Moacir Pérez, vamos agora ao particular. Seu pai foi um famoso, e agora nós vamos parar um pouquinho para conversar sobre isso, foi um famoso criminalista, conhecido como príncipe do tribunal do júri, o saudoso Dr. Valdir Troncoso Pérez. Qual a veia, de fato, que o senhor herdou do seu pai? Quer dizer, um pouquinho eu já estou adivinhando aqui, conversando com o senhor, né? Mas eu queria ouvir aí de dentro. A primeira, talvez, meu pai ele me deixou exemplos muito positivos. Embora, sob o aspecto profissional, como eu fui para a área tributária, ele talvez não tenha sido a minha referência jurídica, digamos assim. Mas eu tinha muita estima por ele, nós tínhamos muita proximidade e seguramente talvez a maior, ou as duas maiores heranças, podemos dizer assim, que ele me deixou, a primeira delas foi o viver sem medo. Eu sem medo de exteriorizar as suas próprias convicções, independentemente de como isso vai ser interpretado pelas pessoas, mas ser transparente, ser autêntico, não assumir um gênero ou vestir uma máscara que absolutamente... E ele como um criminalista, legal ouvir isso, né? Porque sim. Então, ele era muito autêntico, muito espontâneo e realmente acreditava
na profissão que exercia. Um amor E era muito infinito. falante, muito simpático também, né? Muito. Isso o senhor herdou dele, né? Porque dá aula na sala de aula falando. Bastante extrovertido. E o segundo foi a importância da retribuição social de qualquer atividade, qualquer função que a pessoa venha a exercer ao longo da vida. E ele tinha isto muito presente no espírito. Ele, seguramente, ele teve casos importantes, defendendo pessoas de alto poder aquisitivo, mas, ao lado disso, ele defendeu muitas pessoas, não apenas no âmbito da Procuradoria da Assistência Judiciária, mas também mesmo no escritório, defendendo o caso gratuitamente. Muitas pessoas e faziam com o mesmo denodo, com o mesmo empenho, e tratava